Bem, então vamos dar início, né, ao nosso estudo de hoje, né, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é nosso segundo dia de estudo e nós vamos estudar as aulas 3 e 4. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma prece, vamos fazer juntos. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos tranquilizando o nosso corpo físico, vamos tranquilizando a nossa respiração. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores, sobretudo ao mentor amigo, que nos acompanha na nossa jornada evolutiva, ao nosso mentor do lar, que também está sempre nos assistindo, nos inspirando, nos amparando, sempre nos sugerindo o melhor caminho a seguir. E então, nessa vibração, nesta paz e nesta luz, vamos entoar a oração ensinada pelo nosso Senhor e Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, muita paz e muita luz aos nossos corações. Podemos abrir os olhos e vamos iniciar a nossa aula, que com uma prece sempre é melhor para todos nós, não é? Porque, aliás, a prece, sem ela, a gente não consegue buscar uma aproximação com o Pai. Aliás, é o assunto desta aula 3, né? O valor da prece. Mas vamos começar então, tá? Hoje é a aula, segundo dia de estudo, né? Então, no livro será a aula 3 e a aula 4. A gente está fazendo, eu fiz umas divisões, porque como são 15 dias de estudo, então, como são 24 aulas, em 15 dias a gente tem que fazer as divisões para dar certinho. E aí, no dia 30 de novembro, a gente terminar, tá? Então, eu não sei se vocês chegaram a dar uma lida no livro, né? Mas a aula 3, e nós vamos estudar o assunto Evangelho no Lar. Bem, o Evangelho no Lar, eu não sei se algum de vocês ainda não faça, eu sugeriria que quem não estiver fazendo ainda que faça. Porque o Evangelho no Lar, ele traz uma harmonia, um padrão de vibração elevado no lar. É claro que sempre depende de nós. Mas o lar, ele fica harmonizado. O padrão vibracional do lar se eleva. Aliás, não só do lar daquele que faz Evangelho no Lar, mas também dos lares circunvizinhos. Então, nós nos beneficiamos com o Evangelho no Lar e ainda ajudamos a vizinhança. No início, aqui em casa, quando eu comecei a fazer Evangelho no Lar, eu comecei a fazer sozinho. A gente não precisa ter a participação de todos para começar a fazer Evangelho no Lar. Jesus, quando veio aqui, ele escolheu pessoas simples para estar com ele. Começou ele sozinho, depois ele convocou os companheiros que foram com ele. Mas ele não esperou uma situação de facilidades. Ele não nasceu em um berço como um príncipe, como uma pessoa de majestade, não. A missão que tinha que ser realizada, ele veio convocando alguns companheiros e assim foi feita. E nós, então, em nosso lar, o que nós precisamos fazer é decidir, deliberar, começar a fazer o Evangelho no Lar. Se outras pessoas do nosso lar não tiverem interesse, não desejarem, não tem problema, a gente não deve insistir, porque isso tem que ser espontâneo, tem que vir do coração. Começa a fazer sozinho, né? Em determinado dia da semana que for mais conveniente para a pessoa, e cada um sabe para si qual o dia que é melhor, né? E o horário, então você escolhe o dia e o horário da semana que você vai fazer o Evangelho no Lar. Feito isso, nesse dia você evita, né, ter algum desequilíbrio, algum dissabor, buscar um equilíbrio, ter um equilíbrio interior, né, para poder ter um dia mais saudável, harmoniosamente falando. Então, nesse dia, nesse horário, você se recolhe num local da casa que for para você mais adequado e vai lá, avisa os seus companheiros que fazer, né? É para evitar de ser chamado, se tocar o telefone para não te chamar, pedir para você poder ficar aqueles 20, 25 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para fazer o seu Evangelho no Lar.
Se ninguém mais se interessar em fazer, você faz sozinho. Como eu comecei também sozinho. Bom, aí, primeira coisa que a gente faz é o seguinte. A gente pega... Aqui em casa a gente faz o seguinte. Só eu, minha esposa e minha filha, e o namorado da minha filha também tem vindo. Então, o que eu faço? Eu pego quatro copos, pequenos assim, encho de água e deixo. Quando o evangelho no lar é com muitas pessoas, a gente enche uma jarra, deixa os copinhos ali, os copinhos de café, e aí depois a gente enche na hora, porque essa água vai ser fluidificada. É como a água benta na igreja católica. Vai ser fluidificada pelo mentor, os mentores. E aí então a gente deixa aquela água por um copinho, por uma jarra, mas se você não tiver, você pode pegar outro livro. Você pode pegar algum dos livros da doutrina espírita, pode ser um livro complementar da doutrina espírita, sobretudo aquele de Chico Xavier, agora diz o Emmanuel, pode ser, por exemplo, Fonte Viva, que é o que eu uso aqui. Em casa eu uso Fonte Viva, né? Você pode usar outro. Ah, eu não tenho. É a Bíblia. A Bíblia você vai ter. Você pega e vai estudar também, não tem problema. Eu aqui em casa uso Fonte Viva, eu gosto muito. Tem Pão Nosso também, Caminho, Verdade e Vida, tem outros livros que você pode usar. Mas, se você tiver Evangelho segundo o Espiritismo, você pode usar. Você pula aquela parte de introdução, prefácio, e aí você pode estudar ou aleatoriamente, a parte que caiu, você pode fazer sequencial. No Fonte Viva eu faço sequencial. Então, cada dia tem um capítulo que a gente em casa. Cada um dia sou eu, faço a leitura, outro dia é a minha esposa, outro dia a minha filha. Então, cada dia a gente é um que faz. Então, em casa a gente faz assim. E é assim que normalmente é correto fazer. Então, aí aquele que for escolhido, que tiver selecionado para fazer a leitura, faz a leitura e depois comenta. Faz o seu comentário, o que entendeu, sempre vai ser intuído pelo mentor do lar. Depois, o outro faz o comentário, depois mais um outro faz aquele que você tiver. Se você estiver sozinho, não tem problema. Você vai deixar sua aguinha lá para fluidificação, vai fazer a sua prece, você vai pegar o seu livro, você vai fazer a leitura e você vai fazer o comentário. Após isso, sozinho ou em conjunto, você vai fazer as vibrações, a espiritualidade superior, agradecendo, vibrando a vizinhança, vibrações de luz, de elevação, para as pessoas, até que você não conheça, né? Os governantes, porque o Cristo nos ensinou que nós deveríamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o Cristo nos ensina que devemos respeitar também os governantes, porque nós estamos aqui sob a autoridade terrena, vamos respeitar as leis, vamos então vibrar por todos, inclusive por nós mesmos, por aqueles que participam conosco do nosso lar. Após você fazer as vibrações, você vai fazer a prece de encerramento. E aí você começa com uma prece e encerra com uma prece, agradece o mentor, agradece os espíritos, faz a prece, agradece a todos, né? Toda a prece faz o agradecimento. E convida, reitera o convite para eles poderem estar presentes, porque no seu lar não vai estar só você. O mentor vai estar com você. O mentor da sua encarnação, do lar, também vai estar ali. E mais uma coisa importante. A partir do momento que você começar a fazer evangelho no lar com assiduidade, e os mentores perceberem que você tem seriedade no que você se propôs, com certeza outros espíritos virão espontaneamente ou serão trazidos para participar do evangelho na sua casa. Porque aquilo que serve para você não serve só para você, serve para muitos outros. E os mentores trazem esses nossos irmãos para participar. Alguns que não podem vir, eles fazem um link do seu lar para o ambiente onde tem esses outros irmãos, às vezes uma enfermaria, de um posto de socorro, onde o evangelho no lar que você está fazendo na sua casa é transmitido ao vivo, em telões plasmáticos, de plasma, lá nesses ambientes. E espíritos que estão lá em situações de dor vão ser reconfortados pelo evangelho no lar que você está fazendo na sua casa. Significa que você está iluminando a si, ao seu lar, aos vizinhos e a outros espíritos que você está ajudando. Com o tempo, minha gente, que eu falo para vocês é a pura verdade, porque mentores é que nos revelaram
isso, não só para mim, mas para muitos companheiros. Com o tempo, além de seriedade, responsabilidade, depois de algum tempo, o que acontece com o celular? O celular ganha uma harmonia, uma vibração, um padrão de elevação tão grande que eles vão plasmar no duplo da sua casa um posto de socorro, um posto de emergência, uma enfermaria, e o celular vai ganhar uma outra dimensão de proteção. O celular vai ser envolvido por um ambiente de vibração elevado, porque ali vai se transformar em um posto de socorro. Vocês vejam bem uma coisa. Espíritos necessitados, como, por exemplo, acontece em centros espíritas, em igrejas, em capelas, no duplo, que é a parte intermediária entre o mundo espiritual, que é a quarta dimensão do nosso, tem uma dimensão intermediária, né? E que é o duplo de tudo, né? Como tem o duplo etéreo. É criado, plasmado pelos mentores, um posto de socorro avançar. Sua casa vira um posto de socorro para ajudar. E espíritos são trazidos ali para amparo, para socorro, para ajuda. Olha só, como você, com um simples evangelho no lar, você vai fazer uma coisa que é tão grandiosa, que vai ajudar você, sobretudo você, mas vai ajudar também a outros que você nem sabe. E, às vezes, a gente fica preocupado muito com questões formais, mas, na verdade, as coisas são simples. Nós temos que preocupar e fazer as coisas da forma simples, porque Jesus sempre... Os espíritos de luz são simples, eles não têm dificuldade, nada de... Não, eles são simples. Vocês pegam, por exemplo, os espíritos superiores, estão lá nos planos iluminados, eles vão começar a estudar alguma coisa, vocês vão... Mas deve ser uma coisa de outro mundo. Não, gente, é o Evangelho de Jesus. Eles desenrolam aqueles pergaminhos, quando começa a estudar, é o Evangelho de Jesus, fala, puxa vida, e a gente está aqui, pensando que tem que ser coisas grandiosas, não é coisas simples. Tá? Então, o Evangelho no lar, eu diria que quem é espírita, religioso, espiritualista, não estiver fazendo, comece a fazer, porque você só vai ter a ganhar. Não tem nada a perder, só ganha, ganha, ganha. Tá? Bom, eu tinha falado para vocês que no final de cada parte, isso é a parte A da aula 3, que é Evangelho no Lar, tá? E eu tinha falado que no final de cada aula, de cada parte da aula, tem 3 perguntinhas lá no livro, vocês devem ter visto, porque quando a gente faz o estudo e vem perguntinhas, você acaba fixando o aprendizado quando você responde, é quando a escola, né? E aqui também tem sobre o Evangelho no Lar, tá? Então eu vou ler a fixação do aprendizado, aula 3, a parte A, que é do sobre o Evangelho no Lar, tá? E aí a pergunta primeira é: qual a finalidade do Evangelho no Lar? Tá? Se alguém quiser responder, pode responder. Senão eu já respondo também. Quer responder? E adiante. 1, 2, 3. Ninguém respondeu, eu vou responder, tá? Então, oi. Vamos lá. Você foi bem claro na colocação inicial. Eu até marquei aqui: harmonização do lar e a relação familiar, expulsão de possíveis energias negativas, protegendo o lar e seus moradores. Matou, Paulo? É isso. Aí. Eu respondi igual a você, que eu também respondi. Eu coloquei: promover a harmonia e a paz no lar. Igual você falou, igual você acabou de falar. Tá? Perfeito, parabéns. Segunda pergunta: quais os itens que compõem o roteiro da reunião? Acabei de falar, né? Então, início da reunião, leitura do Evangelho, comentário sobre o texto lido, vibrações, prece de encerramento, que a gente acabou de falar aqui. Então, isso aí é isso aí, tá? A 13 é, na sua opinião, daí a opinião do livro, cada um da sua. Na sua opinião, qual a maior motivação para a prática do Evangelho no lar? E, logicamente, cada um fala por si. Algum de vocês quer responder essa? Na sua opinião, qual a maior motivação, o que é que motiva a gente, né, para a prática do Evangelho no lar? Quem gostaria de dizer? Aí vocês participam também, porque é coisa não. Quem quer dizer isso? Quem quer falar? Qual a maior motivação? Oi. Então, eu acho que, até de acordo com o que está aqui no livro que a gente lê hoje, é justamente elevar os pensamentos e a vibração das pessoas que moram com a gente.
Que a paz começa no lar, do lar para o mundo. Então, eu acho que uma das maiores motivações é essa, fazer com que as pessoas que moram naquele lar vivam em harmonia e possam transmitir essa harmonia aos outros por onde quer que passem. Perfeito. Alguém mais quer falar? Boa noite. Eu coloquei assim que, na minha opinião, ajuda-nos a aprender sobre os ensinamentos de Jesus e colocar em prática junto com a nossa família, deixando o lar organizado e harmonizado. Eu respondi isso também. É isso aí. Quem mais quer falar? Bom, a resposta é essa mesma, não é? Cada um responde do seu jeito, mas a resposta está correta, é isso mesmo, né? Então, vamos agora para a parte B dessa aula 3. A gente vai acelerar para não demorar, porque o tempo não para, hein, gente? Tá? Bom, o valor da prece. Esse daí é um negócio que a gente tem que fazer. O Cristo falou, orai sem cessar. Porque o Cristo sempre estava em prece. Quem já leu a Bíblia, o Evangelho, vai verificar que Jesus vivia em comunhão com o Pai na prece. Porque a prece é um instrumento que nos liga a Deus. Porque através da prece você cria uma vibração, você entra em vibração elevada com a prece. Agora, é o sentimento, porque sem o sentimento a prece ela não ganha a vibração e o peso para subir, para ganhar a conexão. Se você não tem o sentimento, você pega, por exemplo, uma prece, você pegou lá no panfleto qualquer, e começa a ler. Você está lendo sem sentimento. A leitura só, e não tendo sentimento, ela não ganha a vibração para ser elevada. E é por isso que o Chico disse que a prece feita por uma mãe ao seu filho arromba as portas do céu, ou seja, ela chega com um vigor, com uma força enorme. Porque uma mãe pelo filho, ela tem um sentimento de amor profundo, que poderíamos comparar ou assemelhar, né, com o amor que Deus tem por nós. O amor da mãe pelo filho é o que mais se compara. O amor de Deus por nós, seus filhos aqui, encarnados e desencarnados também. Então, a prece, o valor dela é que ela nos eleva, ela nos mantém em conexão com a espiritualidade superior. E quando você está em conexão com a espiritualidade superior, significa que você está em faixas superiores de vibração. Porque quando você está em faixas inferiores de vibração, significa que você está em um nível de vibração de baixo. Quem é que está, por exemplo, nas regiões umbralinas? Quem está em vibrações baixas. Quem está, por exemplo, com nível vibracional do orgulho, do ódio, do ciúme, da violência, tudo é nível vibracional baixo. Se você está em harmonia consigo próprio, na prece ele eleva ainda mais a sua vibração. Você está em conexão com o Pai. Por isso que o Cristo falou, eu e o Pai somos um. Ele estava sempre em prece. Porque a prece, ela é esse instrumento que nos liga a Deus, que nos liga aos mentores, que nos liga aos espíritos superiores. E é fundamental em todas as... Você dormiu, acordou de manhã. Primeira coisa que a gente deve fazer, uma prece. Primeira coisa. Porque você acordou, abriu os olhos, mais um dia, mais uma oportunidade de crescimento, de resgate de você. Então, a primeira coisa é o presente que você está tendo da espiritualidade maior, o seu crescimento. Agradece. Já acorda de manhã agradecendo, eu faço todo dia. Antes de sair da cama, eu estou deitado, eu levanto, sento, eu nem vou para mais. Levantei, sento na cama e já faço a minha prece. Isso é simples, isso é aquela prece falando alto, quase gritado, como a gente vê às vezes nas igrejas. Às vezes tem o companheiro, o filho por perto, fala no alto, e incomodar os outros. Faz sua prece, tranquilo. E Jesus falou que a nossa prece tem que ser em segredo. Você não precisa nem gritar, você não precisa nem falar, porque a prece é um sentimento. Então você levanta de manhã,
senta na sua cama, ou se você preferir ficar em pé, se a pessoa, eu prefiro ficar de joelho, fica de joelho. Eu prefiro ficar em pé, fica em pé. Faça a sua prece. Porque não importa como você vai estar, o que importa é que você vai fazer a prece e o sentimento que você vai levar a Deus. Porque se você estiver internado numa cama de hospital, você não tem como ficar em pé, nem de joelho. No entanto, você vai fazer a sua prece do mesmo jeito. Né? O importante é fazer a prece e levantar. Você já está entrando em comunhão com Deus. E antes de você dormir, você não sabe se você vai acordar dormindo, você pode desencarnar dormindo. Quantas pessoas desencarnam dormindo? Antes de dormir, faz uma prece. Mas eu posso fazer mais prece durante o dia? Você pode fazer, não tem nem problema. Eu estou falando que, pelo menos antes de levantar da cama, antes de você ir dormir, fazer a prece. Antes das refeições, eu posso fazer a prece? Claro que pode. Eu mesmo faço uma prece para agradecendo a Deus, ao alimento, a reunião familiar. Eu almoço com a minha família, né? Estou aposentado. Eu almoço com os meus, e te agradece. Né? Então, você pode fazer, não acabou, jantar, né, em outros momentos, mas pelo menos de manhã antes de acordar, antes de levantar da cama, e antes de você dormir. Se você puder também, antes de dormir e antes de fazer a prece, fazer uma leitura edificante, isso é muito bom também, eleva a sua vibração, e aí você faz sua prece, vai deitar. Você deixa na sua cama ali na cabeceira, um livrinho, um evangelho, dá uma leitura antes, um capítulo, não precisa ser um capítulo, um trecho, dá uma lida ali, reflete rapidinho. Às vezes não dá nem 2, 3 minutos. Você lê ali, faz aquela reflexão, faz sua prece, e dá em paz, tranquilo. Né? E eu acho que isso daí, para nós, que somos espíritas, é fundamental. Bom, o nosso tempo é limitado, então a gente está falando assim, mas acho que foi o suficiente. Então agora vamos para a fixação do aprendizado. O valor da prece, a primeira pergunta. O que é a prece? Quem quer responder? O que é a prece? Alguém quer responder? Estou respondendo, Ezequiel. Vamos lá. Segundo a leitura, é um ato de oração onde poderemos louvar, pedir e principalmente agradecer a Deus. Exatamente. Parabéns. Alguém mais quer responder? Bom, e complementando também é o recurso, né, de comunhão com Deus, que nos leva à comunhão com o Pai. Né? Complementando a do José Faria, que está certinho. A 2. Qual a prece mais agradável a Deus? É a gente pedir dinheiro? É a gente pedir o nosso vizinho se dar mal porque a gente quer estar melhor que ele? Qual que é a prece mais agradável a Deus? Alguém quer responder? É aquela simples, sincera, realizada com o coração. Perfeito. Muito bem. Mais alguém? Que vem do coração. Ok. É isso. Tá? É aquela sincera, fervorosa, proferida com fé, humildade, né? Sempre com caridade, para com o próximo. Né? É isso. Então, estão todas corretas. A 3. Na sua opinião, e aí cada um dá a sua, né? Qual é o valor da prece? Quem quer responder? O valor da prece. Na sua opinião, qual é o valor da prece? Posso responder o que eu coloquei? Pode sim. Na minha opinião, além da comunhão com Deus, a prece nos acalma, nos torna mais confiantes que tudo vai dar certo e porque Ele está cuidando de tudo. Perfeito. Mais alguém? Eu fiz um resumo, Ezequiel. Estar uno com o Pai. Unicidade. Perfeito. Eu coloquei assim, que a prece nos prepara para enfrentarmos as dificuldades da vida, fortalecendo-nos o ânimo. A prece não nos livrará das provas, que devem ser o meio da cura de nossos males morais. Ou seja, a prece, ela nos eleva vibracionalmente e nos fortalece, porque as dificuldades da nossa vida, da nossa encarnação, elas vão acontecer. Porque você faz a prece para Deus te livrar do sofrimento, não vai livrar. Isso é as dificuldades, as vicissitudes da vida que vão te levar aos resgates. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, não podemos esquecer disso. Então, nosso mundo é de expiações e é de provas. E tem um objetivo, que é nos fazer amadurecer. Então, que a gente
pode pedir a Deus que seria essencial, pedir para Deus nos fortalecer a intimidade, para que, fortalecidos pelo Pai, a gente possa enfrentar as dificuldades com bom ânimo e sairmos vitoriosos das dificuldades. Porque o que a gente tem que passar, não passar. Não dá para contornar. Porque se for para a gente ficar numa suavidade, não precisava encarnar. Porque aqui é uma situação de provas. Não tem ninguém que encarna aqui que não tema. O próprio Cristo penou na cruz. Então, se nem o Cristo teve privilégios, nós não podemos querer ter privilégio algum, né? Porque nós não somos melhor que ninguém. Bom, agora nós vamos para a aula 4, parte A. E o assunto é espírito e matéria, né? Em O Livro dos Espíritos, tem uma parte que está escrito lá que tudo que existe é Deus, espírito e matéria. Bom, então, Deus é o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema do universo. E aí nós vamos ter espírito e matéria, que é o nosso assunto aqui, espírito e matéria. Então, espírito é a consciência individualizada, é o elemento espiritual. E a matéria é a criação de Deus para que nós, enquanto elemento espiritual, criação de Deus, consciência, possamos nos desenvolver na criação de Deus, no meio material. Porque nós encarnamos no meio material. Nosso corpo, ele é material. Seja na dimensão física onde nós estamos, ou no mundo espiritual, é material também. Os outros planetas, a nossa estrela, que é o Sol, a nossa galáxia, todas as galáxias, constelações, são todas materiais. Para que elas servem? Elas servem para que, através delas, nós nos desenvolvamos. Porque é no meio material que a gente conquista o progresso. Porque na encarnação, a gente encarna aqui, na matéria, usando o nosso corpo que é material, o mundo inteiro, também é material, para a gente viver as experiências da matéria e com isso a gente cada vez mais ir crescendo, ir se transformando e ir evoluindo. Então, a diferença é que o espírito é o elemento, o espírito é a consciência. E a matéria é parte da criação de Deus para que essa consciência possa se desenvolver valendo-se desse elemento material. Antigamente, aliás, até na própria época de Allan Kardec, o que se conhecia de elemento indivisível era a partir do átomo. Você tinha um átomo, e depois você tinha os outros elementos, né? Tecidos, órgãos, elementos orgânicos e inorgânicos, a partir do átomo. Mais recentemente, com a evolução da ciência, se descobriu que o átomo ele é divisível, né? E que, portanto, o átomo ele é dividido em elétron, próton e nêutron. E mais, que o próprio próton também é divisível. Ele é formado por quarks, que são elementos menores ainda. E que precede o quark, o bóson de Higgs, o elemento primordial, que é a partir dele que são criados os quarks e depois são criados os outros átomos e assim tudo mais o que existe. Mas e antes do bóson de Higgs? Antes do bóson de Higgs você tem um campo de energia, e que a partir desse campo de energia é formado esse tal de bóson de Higgs, que é a partícula que dá início às outras. E a partícula começa a partir desse bóson de Higgs que dá depois as variações para os outros elementos materiais. Que tudo é criação de Deus, são transformações. Né? E que, portanto, o espírito, vivendo na matéria, né? Vocês poderão dizer, não, mas quando ele vai para o mundo espiritual, não está na matéria. Acontece que o mundo espiritual também é feito de matéria. A matéria que nós conhecemos, o próprio Emmanuel fala que é a energia condensada. Ou seja, a matéria é uma energia menos uma vibração menor, que nós então conhecemos por matéria. Não é? E no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral, ele também é constituído de matéria do nosso próprio planeta, mas na outra dimensão. Existem várias dimensões dentro desse nosso universo. Então nós temos um universo material, que é o que nós estamos, inclusive o nosso mundo, nosso planeta e os demais. E aí, então, depois nós vamos ter também, nas outras dimensões do próprio universo e dos outros mundos, que também são materiais. Porque a consciência não é o corpo que ela se utiliza para se expressar nos mundos
seja no nosso físico, que nós chamamos de mundo físico, ou seja nas outras dimensões. Certo? Consciência, a matéria, o elemento material, essa distinção. Tá? Bom, nós vamos então agora fazer as perguntas desta aula 4, parte A. Primeira pergunta. O homem sempre teve explicação para a existência do universo? Que a pergunta 1 é dividida em duas, tá? Eu vou fazer primeiro a primeira parte. O homem sempre teve explicação para a existência do universo? Alguém quer responder? Vamos lá, vou responder. Antigamente, os homens procuravam saber, e desde a antiguidade era assim, procuravam saber como as coisas eram formadas e cada um deu a sua explicação, limitada à sua época, ao entendimento das pessoas e à inexistência de uma ciência organizada. Então, sempre o ser humano, desde a antiguidade, quis saber quis ter uma explicação sobre a existência do universo. No começo, olhava lá para a Lua, o fogo, o vulcão, e para ele, aquelas coisas todas eram Deus. Mas, enfim. E aí, a 2. Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Respondo. Com o Espiritismo, o mundo espiritual abriu-se ao homem, mostrando-lhe um universo infinito, formado por 2 elementos gerais, matéria e espírito. Nem sempre o ser humano acreditou, ou mesmo teve uma compreensão clara, do mundo espiritual. Porque até hoje nós temos uma grande parte das pessoas que estão encarnadas que são materialistas. Acreditam que o mundo é só o que tem aqui e que morreu, acabou, enfim. E é por isso que, pelo menos na grande maioria, é por isso que algumas pessoas são levadas ao suicídio, porque a pessoa está passando por um problema que para ela é insolúvel. Ela pensa, eu vou me matar, acaba o problema. Então ela não entende, ela às vezes nem sabe da existência do mundo espiritual. Que não tem só esse mundo, e que não existe morte, só existe vida. Tá? Bom, a outra, a 2. Quais são os elementos gerais do universo? Essa é fácil, né? Acabamos de falar. Matéria e o espírito. Então, nós já falamos que tudo que existe é Deus, espírito e matéria. Tá? Então, os elementos gerais do universo, matéria e o espírito. E a outra pergunta da 2 é: o que é fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva. Então, como eu tinha falado, você tem o átomo, depois divide próton, elétron, próton, nêutron e elétron. E aí você vai ter os quarks, antes dos quarks, os bósons e Higgs. E antes disso, você vai ter uma onda de energia infinita. E aí onde está o fluido cósmico universal, que é a partir daí que toda a matéria é formada. Tá? Bom, então nós vamos agora para a parte B da aula 4, tá? Que é a reforma íntima. A reforma íntima é algo que todas as pessoas que desejam espiritualizar-se, evoluir espiritualmente, é imprescindível fazer. Porque quem é espírita, sobretudo, a reforma íntima é fundamental. Então, a reforma íntima é cada um procurar se melhorar. É isso, essencialmente é isso. Então, a pessoa, ela se autoavalia, e constata que ainda ela é detentora de algumas imperfeições. Né? Não precisa ninguém falar, a própria pessoa sabe. E aí, o que fazer? Você não quer continuar do jeito que está, você quer melhorar, você vai crescer. Então, para você se reformar, você tem que se transformar. É um processo de transformação íntima. Normalmente, como é que nós costumamos fazer? Você pega um papel, uma folha de papel. Você pode fazer isso na sua casa, tá? Hoje, ainda se você quiser. Se você tiver vontade de mudança, de se transformar, de ser uma pessoa melhor, de crescer espiritualmente, você pega uma folha de papel. E você fecha os seus olhos e faz uma avaliação íntima. E você começa a anotar. Quais são as imperfeições morais que mais te incomodam? Olha, as imperfeições morais que mais te incomodam são. E quando comecei a anotar, virei a folha, gente.
Aí, dessas que você anotou, e você só que você mesmo sabe, não precisa ninguém te falar, dessas que você anotou, você vai selecionar uma, não faça mais do que uma, não. Preferencialmente, se você achar que tem condições, ok. Normalmente acaba não dando muito certo. Você seleciona uma, aquela que mais te incomoda. Então, por exemplo, digamos que você seja uma pessoa que não consegue ficar calado quando você sabe de alguma coisa. Você sabe, você tem que ficar falando para os outros também. Você não consegue silenciar. Você falar, olha, aquilo que aconteceu com aquela pessoa lá, você vê? Você começa a falar. Então, se você acha que isso te incomoda, comece a trabalhar nisso. Se você aprender a silenciar daquilo que você ouve, sem falar, sem ficar ladeando, fazendo fofoca. Fofoca é um negócio problemático. A fofoca, inclusive, já causou muitas destruições de lares por uma simples fofoca de uma pessoa. Então, você encontre, dentre as imperfeições morais que você considera que você tenha, e você começa a trabalhar em cima disso. Você tem outras também? Tem. As outras, você procura também dar atenção. Mas aquela que você acha que mais te incomoda é que você vai ficar mais atento a ela. Né? Então, com isso você vai conseguir se modificar e vai conseguir buscar a sua transformação. Aos pouquinhos, você não consegue de uma vez. Então, a reforma íntima é a transformação moral da pessoa. É a pessoa buscar se transformar moralmente. Deixando de ser o homem velho para se moldar no homem novo. Então, os valores velhos que você tinha, você vai deixando aos poucos para você passar a ter em si os valores novos, os valores do Espírito, os valores morais superiores, a humildade, a indulgência, a compaixão, o perdão, não é? A bondade, a caridade. Então, são esses valores que você vai trazendo para você. E com isso, sem você perceber, você vai mudando. Você vai se transformando. Na medida que você vai crescendo, você vai conquistando valores morais, você vai substituindo os valores elevados do Espírito pelas suas fragilidades, pelas suas fraquezas, pelos seus erros, pelos seus defeitos. Quando você vai perceber, aqueles defeitos você já não tem ele mais. E você passou a ter virtudes, substituindo as virtudes, substituindo os defeitos pelas virtudes que você conquistou, para e passo, um passo atrás do outro. Né? Então, a reforma íntima, ela nos leva à nossa transformação, à nossa mudança. É mais ou menos como a reforma de uma casa. A casa está toda velha, cai nos pedaços. E você não quer mais ficar naquele ambiente deletério. Você quer fazer uma reforma. Então, você muda tudo, transforma aquilo tudo, fica novo. Não adianta você querer remendar. Tem que transformar e substituir. Né? Não adianta você colocar pedaço de tecido novo em vestido velho, como dizia Jesus. Então, você tem que pegar um vestido novo. Transformação e a reforma íntima nos leva a esse grau de elevação espiritual. Bem, era mais ou menos isso. Não é? E agora vamos para as perguntas. Tá? Pergunta 1. O que é a reforma íntima? O que é essa reforma íntima? Quem quer responder? Alguém? Não? Eu respondo. A reforma íntima é a transformação moral. Acabou de falar. Isso é a reforma íntima. Você se reformar intimamente é você se transformar, substituindo as suas imperfeições morais por virtudes. É um processo de transformação. 2. Essa 2 tem 2 perguntas nela, tá? O que significa a transformação moral? O que é que significa a transformação moral? Ela é mais ou menos como a primeira. Alguém quer responder? Ezequiel, Oi. seria vencer os nossos defeitos e vícios, ganhando qualidades e virtudes. Perfeito. Transformando um homem velho no homem novo, certo? Perfeito. Transformação moral, realmente. Exatamente. Perfeito. A 2. Está dentro disso daqui, tá? Quais virtudes devemos conquistar? Aí, quem quer dizer? Tem várias, né? Que virtudes tem muitas, né?
Aquela que a gente não conquistou, né? Então, poderia ser mansuetude, caridade, benevolência, ser pacífico, ser indulgente, ser benevolente, ter utilidade, né? Então, quais virtudes devemos conquistar? Conquistar as virtudes que a gente não conquistou, que a gente não é detentor. Então, você não é humilde, você é orgulhoso, então você não é humilde. Então, substitui o orgulho pela humildade. Então, esse é um. Tem aqui muitas. Tá? A 3. Qual a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos morais? Essa daí, cada um pode responder por si também. Então, qual é a contribuição do Evangelho de Jesus para que vençamos os nossos defeitos? Então, nós temos os defeitos. O que o Evangelho de Jesus contribui, nos ajuda para que nós consigamos vencer os nossos defeitos morais? Quem queria responder essa daí? Alguém? Tá bom, então vou responder, tá? Bom, através do Evangelho de Jesus, que nos ensina que necessitamos conquistar virtudes e que devemos buscar a paz interior, com o que, paulatinamente, sentiremos os efeitos dessas transformações em nossos sentimentos e pensamentos. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos ajuda, né, pelo exemplo de Jesus, pelo seu ensinamento das nossas boas ações, ele nos ajuda a nós também buscarmos a nossa transformação. Então, o próprio Cristo, com o seu testemunho, já é para nós um elemento impulsionador. Porque Jesus, ele é o modelo e guia da humanidade. Então, só a presença de Jesus, só o seu evangelho, só a sua vida, só a gente fala só, porque na verdade é tudo, né? A vida de Jesus, o seu evangelho, o seu testemunho, para nós já é o elemento que nos leva e nos impulsiona a nós buscarmos crescer. Para tentarmos seguir os passos de Jesus, o caminho de Jesus. Então, se nós queremos seguir em direção a Deus, nós temos que nos unir a Jesus. Porque Jesus é o rio que leva ao oceano. O oceano é Deus. E se nós não entrarmos no rio, nós não vamos chegar ao oceano. Então, Jesus, para nós, é o caminho que nos leva a Deus. Então, ele em si, já para nós, é o elemento primordial para a gente seguir. Né? Porque Jesus é o modelo e guia da humanidade. Né? Se nós seguirmos o Evangelho de Jesus, se nós mais do que isso, hein? Se nós vivermos o Evangelho de Jesus, mais do que ler, a gente seguir, a gente tem que viver. Então nós temos que, a nossa vida tem que estar conforme o Evangelho de Cristo. E aí sim, a gente consegue a nossa transformação moral e a nossa, através da reforma íntima. Tá? Então, gente, hoje ficamos por aqui. Tá? São esses itens que a gente vai estudar. Vocês vejam que são coisas que aparentemente são coisas banais, mas são fundamentais. Né? São fundamentais para a gente buscar compreender a doutrina espírita. Então, vocês vejam que a doutrina espírita é o cristianismo redimido. É o Evangelho de Jesus uma roupagem moderna. Né? Trazendo-nos com clareza, né, aquilo que Jesus nos trouxe através de parábolas. Então, a doutrina espírita é o Evangelho do Cristo primitivo, mas para os tempos atuais. Então, é isso. A gente agradece a presença de todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, falar alguma coisa, pode falar, que em seguida a gente vai para a prece para a gente finalizar. Tá? Quem quiser dizer alguma coisa, pode falar. Já temos aí uns minutinhos. Então tá, nós vamos fechar os nossos olhos agora, levar nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, agradecendo ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Maior. Nós vamos agradecer o mentor amigo que participa conosco, além dos espíritos que participam também, nos nossos lares, para que nesta conexão, que eleva a nossa vibração pessoal, nós vamos entoar a oração da Ave Maria, nossa Mãe Santíssima, a espiritual de Jesus, o Corpo Espírito encarnado em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
Rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz em nossos corações. Que possamos distribuir as bênçãos recebidas com esse estudo do Evangelho em nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, distribuir também as bênçãos para aqueles que nos consideram ser inimigos. Graças a Deus, muita paz, muita luz aos nossos corações. Que assim seja. Isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Semana que vem a gente vai se reunir novamente, participando desse estudo. Só pediria, dentro do possível, que fizessem uma lidinha antes, tá? Semana que vem nós vamos estudar as aulas 5 e 6, tá? Então já estou deixando adiantado. Aí, um dia antes, ou no próprio dia, às vezes a pessoa não tem muito tempo, dá uma lida para poder se inteirar, se puder responder as perguntas que tem sempre sobre a fixação do entendimento, dá uma lidinha lá, responde se a pessoa tiver um tempinho, e aí a gente faz a compreensão, sempre fica um pouco melhor, tá bem? Não tendo mais nenhuma pergunta, a gente vai dando por encerrado. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e boa semana. Até a semana que vem.